Olá, time! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma Pílula de Kotlin da Xicoria Labs. Hoje nós vamos continuar explorando o universo da arquitetura MVVM e nós vamos ver um conceito muito interessante, o conceito de injeção de dependência no ViewModel por meio de uma factory customizada, uma fábrica personalizada. Vamos lá dar uma olhadinha no esquema da arquitetura MVVM? Para quem não lembra, o princípio fundamental da arquitetura MVVM é a separação entre a Activity, a visualização, e o ViewModel, ou seja, a gente mantém todos os aspectos visuais da interface, a interação com o usuário numa classe que é uma Activity ou um fragmento, enquanto as regras de negócio e a lógica é mantida dentro de um objeto ViewModel, e esse ViewModel acessa as nossas bases de dados, seja no armazenamento interno, seja uma base de dados remota. E é isso que nós vamos fazer aqui no aplicativo do Estúdio Ghibli, nosso aplicativo que consome a API do Estúdio Ghibli. Se você ainda não conhece esse aplicativo, eu vou deixar um link para o repositório aqui embaixo. E aqui em cima, estou deixando também um link para uma série de vídeos em que a gente explora o desenvolvimento desse aplicativo, a integração com a API. Vai lá, dá uma olhada nos vídeos, dá uma olhada no repositório, baixa o código-fonte, que é bem interessante. Bora lá então? Vamos iniciar a nossa refatoração. A primeira coisa que eu fiz foi criar um pacote ViewModel e movi o FilmList ViewModel para esse pacote. Importante ter esse pacote separado, porque a gente vai ter outras classes para colocar aqui. Vamos lá, vou fechar o navegador de arquivos e vamos ver como é que está funcionando o ViewModel hoje. Ele não recebe nenhum parâmetro do construtor, o que é padrão do ViewModel, né? E quando vem aqui no método getAllFilms, que é um método que acessa a API, que chama o repositório para acessar a API, ele precisa instanciar novamente o nosso repositório. Vou clicar aqui, dar um Ctrl clique aqui para mostrar como que ele funciona. Opa, vamos lá. E como vocês podem ver, o FilmRepository é a classe que é responsável por fazer a conexão com a API. Só fechar ele aqui e voltar no nosso ViewModel. Bom, poderia ser muito mais fácil fazer isso, né? Imagine que eu tivesse o ViewModel como um parâmetro, como uma propriedade. Desculpa, imagine se eu tivesse o repositório como uma propriedade do meu ViewModel. Então eu tenho que vir aqui na assinatura dele, na declaração da classe, coloco que eu quero receber um FilmRepository como parâmetro. E depois eu posso simplesmente acessar essa referência aqui no meu método getAllFilms. Beleza, com isso eu não fico tendo que instanciar de novo a minha classe que vai se comunicar com a API. Legal. Agora, como que a gente faz para isso funcionar? Porque quando a gente vem aqui na Main Activity, a gente simplesmente pede o ViewModel, né? Pede que o provedor do ViewModel nos dê nos retorne o ViewModel. Mas eu não posso vir aqui e passar um FilmRepository como parâmetro. Veja que ele não vai compilar aqui. Beleza, vamos lá. Só tirar isso daqui, porque isso aqui não funciona. E como que a gente faz a magia de ter um ViewModel customizado? Bem, a primeira coisa que a gente precisa fazer, deixa eu só apagar essa primeira tarefa que já está concluída. A primeira coisa que a gente precisa fazer é criar uma nova classe, uma classe ViewModel Factory. E essa é a classe que vai receber o parâmetro via construtor e nos devolver o ViewModel que nós pedimos aqui. Esse é o grande pulo do gato dessa maneira de criar ViewModels customizados. Então, eu vim aqui na classe ViewModel, no pacote ViewModel, clico com o botão direito, New, Kotlin Class File, e eu vou chamar essa nova classe de FilmListViewModel, é o nome do meu ViewModel que está sendo criado. Vou colocar o sufixo Factory, uma fábrica de ViewModel do tipo FilmList. Beleza, a classe está criada, agora só falta implementar. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é dizer que essa classe estende a interface ViewModelProvider.factory. E no instante que eu faço isso, ele já começa a reclamar, dizendo que eu preciso implementar alguns membros da interface. Vou ali no nome da classe, um Alt-Enter, e indico aqui que eu quero implementar o membro onCreate, a única função que eu tenho nessa interface aqui. E eu vou passar, via construtor, eu vou passar o parâmetro que nós queremos que vá lá para o ViewModel. No caso, é um FilmRepository. Beleza. Agora, esse método aqui é o método create é o que retorna o nosso ViewModel. Então, o que nós queremos aqui? Nós queremos retornar um
film list view model que recebe como parâmetro esse objeto aqui, film repository. E o retorno, veja que ele espera um retorno genérico aqui, um T. Então, retorna esse objeto como o nosso retorno genérico T. Como a Factory é uma classe genérica, é uma classe que serve para fabricar qualquer tipo de view model, pode manter essa declaração aqui. Está dando um alertazinho aqui de unchecked cast. Significa que, olha, eu não sei se... O Android está dizendo, eu não sei se esse objeto que eu estou recebendo, se esse objeto que eu estou retornando é o objeto que você espera. Pode simplesmente dar um suppress aqui, porque a gente sabe que toda vez que for invocada essa factory, invocado esse método, ele vai retornar exatamente o objeto que nós queremos. Nós não vamos chamar essa fábrica para criar um objeto que não seja esse objeto que nós esperamos. Beleza. A fábrica está pronta, podemos fechar aqui, fechar essa tarefa aqui, fechar essa aqui também está concluída, né? Eram tarefas referentes à própria factory. E o nosso view model está pronto. Veja que agora a gente já tem aqui a referência ao film repository e não precisamos fazer mais nada aqui nessa classe. Legal. Vamos voltar lá para a main activity. Agora vem outro detalhe interessante. Veja que nós estamos chamando o ViewModel Provider e só pedindo que ele retorne o nosso ViewModel aqui. Para poder usar um construtor customizado, nós precisamos primeiro instanciar a nossa Factory, aquela classe que nós acabamos de criar. Eu vim aqui no método onCreate, da minha atividade principal, e começo a declarar a minha fábrica, val factory. O que é? É um film list view model. Film list view model factory. Film list view model factory. E aqui eu passo o parâmetro esperado. O nosso repositório não está instanciado aqui ainda, então eu posso simplesmente passar uma nova instância do film repository. Então estou instanciando o repositório aqui e passando ele como parâmetro para a criação da factory. E o view model, nós vamos chamar ele de uma maneira um pouquinho diferente aqui. Nós vamos chamar o nosso view model provider. Chamar o nosso view model provider e nós vamos passar dois parâmetros para ele. Nós vamos usar essa sintaxe aqui. Passar o dono da factory e a factory. Então, o dono é a própria atividade, this. E a fábrica, factory, é essa que nós criamos aqui em cima. É a nossa factory customizada. E agora a gente indica que tipo de classe é esperado. O nosso próprio film list view model class.java. Beleza. A princípio, isso aqui já é suficiente para criar o nosso view model customizado. Vamos rodar e ver o que acontece? Android Studio rodou e inicializou sem problemas. E aqui está a nossa biblioteca acessando a API por meio do próprio repositório que está dentro do view model. Bem tímido, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Nós vimos uma maneira de injetar uma dependência no view model para nós termos acesso a mais funcionalidades e mais recursos do nosso aplicativo. É interessante lembrar que o view model nunca pode receber o contexto como uma dependência diretamente, mas não há nenhum problema em você passar para o view model objetos que dependam do contexto. Por exemplo, um shared preferences. Você poderia injetar a shared preferences dentro do view model por meio do construtor personalizado, mas isso não significa que o view model vai manter a referência ao contexto, ele vai manter a referência somente àquele objeto criado a partir do contexto. Então, tem outras maneiras de fazer essa injeção de dependências, isso a gente vai explorar em outros vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham ficado surpresas, curiosos e curiosas com essa maneira de criar um view model. E nós nos vemos na próxima Pílula de Kotlin ou na próxima live de código da Xicoria Labs. Um grande abraço e ótimos estudos para todos e para todas.